Toda criança tem direito de brincar, de aprender, de ser protegida, de crescer saudável. E pode parecer simples, mas garantir uma infância e adolescência adequadas é uma tarefa que exige um grande cuidado e não apenas por parte das famílias. No Brasil, a Constituição Federal estabelece que assegurar os direitos a essas pessoas é um dever do Estado e até mesmo da sociedade. E quando falamos de crianças e adolescentes, existe uma série de particularidades que devem ser observadas de uma maneira cuidadosa, por se tratar de pessoas que estão em diferentes etapas da vida e têm necessidades específicas. Por isso, em 1990, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento saudável dessa parcela da população. Ali na primeira infância, a gente aprende coisas básicas que é para a vida. A gente aprende a se alimentar, a gente aprende a falar, a gente aprende a andar. Depois a gente continua num processo de desenvolvimento que você vai agregando, né, informações e fazeres e os aprendizados a partir da educação, mas a partir do direito ao brincar, né, a partir da sua participação na sua convivência familiar e também comunitária. E na adolescência ali a gente tem os outros desafios, né, que passam muito pela expectativa de chegar à fase adulta, né? A lógica do desenvolvimento, inclusive, ela tem a ver com essa progressão de a gente ganhar autonomia para conseguir se virar sozinho. Antes disso, a gente precisa de outras pessoas que estejam ajudando a gente a alcançar o que a gente precisa, né, para se alimentar, para sobreviver, para aprender. De acordo com o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil possui mais de 50 milhões de crianças e adolescentes com até 19 anos de idade, o que representa cerca de 26% da população total do país. A Isabel Liberato faz parte desse grupo e percebeu desde muito cedo a importância da luta pela consolidação dos direitos previstos no ECA. Principalmente para infâncias e adolescências pobres, pretas, periféricas, oriundas de comunidades tradicionais e originárias, a gente tem uma violação muito grande desses direitos. Então, estar ali na luta, crianças e adolescentes vindas dessas infâncias, é mais do que necessário porque a gente precisa ter voz. Quando as crianças e adolescentes não têm esses direitos, consolidados, a gente tem uma criança que está ali à mercê de várias violências e violações. Para evitar essas situações, existe um princípio no ECA que norteia todas as questões envolvendo menores de idade, que é o melhor interesse da criança e do adolescente. Ele estabelece que todas as decisões que os afetem devem priorizar o bem-estar, o desenvolvimento integral e a proteção de seus direitos, algo que é muito observado e aplicado em casos que envolvem adoções, por exemplo. A adoção, eu acho que pode ser considerado como o grande termômetro da consideração da criança como sujeito de direitos. Não existe, por exemplo, o direito à adoção, existe a convivência familiar comunitária. Então, por isso foi criado um sistema de mediação onde o judiciário faz esse papel de garantir que isso tudo foi observado, essa transição de uma família para outra. Garantindo essa priorização do bem-estar, diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça consideraram que a observância do cadastro de adotantes não é absoluta e pode ser excepcionada, como, por exemplo, nos casos em que crianças foram acolhidas por famílias fora do Sistema Nacional de Adoção e, posteriormente, foi definido que permanecer com elas devido ao vínculo afetivo criado e o cuidado garantido aos menores seria o mais adequado. Outro direito essencial previsto no Estatuto é quanto à educação, que é um processo necessário para um desenvolvimento pleno. Ele prevê que as crianças e adolescentes têm direito a acessar e permanecer em ambiente escolar, inclusive estabelecendo a obrigatoriedade de acesso à escola pública e gratuita próxima à residência. Essa determinação teve um impacto importante. Nos anos anteriores à instituição do ECA, a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais era de cerca de 74%, e em 2022 esse índice chegou a 93%. Mas apesar de ser um direito, algumas famílias ainda não conseguem que suas crianças frequentem ambientes escolares. Um levantamento do Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação no Brasil revelou que mais de 600 mil crianças aguardam por uma vaga em creches públicas. É o caso da Naira Soares, que nunca conseguiu matricular a filha Alícia, de 5 anos. Fiz todos os procedimentos, né? Mas só que não chegou a ter vagas, que já estava lotado.
fora da escola, ela não vai aprender o que ela tem que aprender lá. Porque o que ela tem que aprender lá, eu não posso ensinar aqui, né? O que ela tem que aprender lá, os professores que têm que ensinar. Fico triste, porque eu vejo ela crescendo e ela se desenvolvendo e querendo aprender, só que não pode aprender porque não tem oportunidade. Famílias como a da Naira acabam tendo que recorrer ao Poder Judiciário para assegurar que o direito de acesso à educação de suas crianças seja garantido. E cabe ao Estado não apenas assegurar o ingresso e permanência dos menores de idade nos ambientes escolares, mas garantir também a qualidade dessas instituições. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem uma decisão de relatoria do ministro Herman Benjamin, atual presidente da Corte, que determinou a reforma de uma escola municipal em condições precárias, por considerar ser uma prioridade absoluta relacionada ao direito à educação, assegurar a qualidade, inclusive física, dos locais de ensino. A gente não pode oferecer só saúde, ou só educação, ou só convivência familiar comunitária. Nós temos uma progressão dos direitos, né, da construção e reconhecimento da importância desses direitos no início da vida e no processo de desenvolvimento, conhecido como infância, adolescência e juventude. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 35 anos de instituição e, com os avanços e desafios percebidos, é cada vez mais necessário reconhecer o compromisso coletivo com o presente e o futuro das nossas gerações. Colocar a criança enquanto presente é pensar que essas crianças também são violadas, é pensar que essas crianças também têm voz e vez. Falando, criança é o futuro, criança é o presente, é o hoje. Eu cuido dela agora, eu tenho que garantir os direitos dela agora, para que no futuro elas tenham todas as suas capacidades desenvolvidas e respeitadas.